Olha, minha trajetória é bem única, porque eu entrei em relações internacionais, né? Eu fiz uma Ah, faculdade, eu fiz as duas. Me formei tá. em RI e Economia, num período as duas ao mesmo tempo, e depois só Economia. Então eu entrei já numa graduação que é bastante focada nas ciências políticas, né? E depois eu Verdade. mergulhei nas ciências econômicas propriamente dita. E o que me levou a cursar, a finalizar a economia, é porque eu entendi que esse campo do conhecimento me munia de ferramentas muito mais robustas para compreender a sociedade do que a graduação anterior. Adoro RI, adoro assuntos internacionais. Uma coisa, assim, acho que são dois campos do conhecimento que se complementam, né? Para a gente entender como funciona a economia no Brasil, tem que entender todo o cenário internacional. Acho que tem uma dinâmica de complementaridade entre o cenário político e econômico internacional e o nacional. Então, é, eu acho que tem uma falsa divisão de Certo. campos do conhecimento. E aí eu tô. É para falar das frustrações já ou, ou Vamos, passo a palavra passe pro pro meu Padovani e amigo? depois a gente fala da Tá. frustração. Vamos lá. Olha, eu, quando decidi, optei pelo curso de economia, para mim era uma mistura de um campo de história, né, de ciências humanas, com instrumental matemático, que eu gostava também, né? Para quem tinha, ficava na dúvida se eu queria engenharia ou economia, ou história, então economia era o meio termo ali, né? Uma boa E, dúvida e, essa. o, e aí eu acho também tem um, como você falou, que a gente aprende um instrumental muito útil para entender a sociedade, assim, e isso me fascinou no próprio curso, né? E depois eu acho que teve uma questão, quando eu me formei, eu fui trabalhar tal, e eu descobri que é uma coisa útil na tomada de decisões. Então, até hoje eu me sinto um profissional que ajuda os consumidores, os investidores a tomarem suas decisões. Então, eu acho que é uma combinação interessante de você pensar o país historicamente, de você aplicar instrumentais, como a Kenia falou, matemáticos para tomar decisões. Eu acho que é uma área bastante completa, assim. Uhum. De frustração, essa frustração talvez ela foi aparecendo ao longo da carreira, quando, quando eu fui descobrindo que nós, economistas, a gente às vezes entende muito poucos fenômenos políticos, né? Então, eu acho que isso é Hum. uma lacuna no nosso, não sei hoje os currículos como estão, mas a impressão que eu tenho é que a gente se dedica pouco a entender os mecanismos políticos, né? E isso faz falta, porque parte do ambiente econômico ele é influenciado pelas decisões políticas de Claro. Brasília. Então, a gente tem que ter uma noção melhor. Eu acho que isso acaba gerando uma frustração por não entender, né? Entendi. Por isso que nós temos aqui É, Max, que é o especialista em educação, para falar, Max, as ciências políticas estão fazendo parte dos ensinamentos na economia muito hoje em legal, dia? porque a gente já falou de tantos setores, e esse é o meu, né? Eu sou economista. Ah, você é economista? Nunca te falei isso, né? Mas Ele essa esconde. foi a Ele minha escondeu há formação, o tempo até inteiro. hoje. Já Senão a falamos gente de não tantas. contratava, não. Mas eu acho que tem um fator que foi o que me levou, Roberto, que acho que tem uma afinidade com o que você falou, que é a economia, ela tem uma relação com entender comportamentos, né? Como é que o indivíduo se comporta, e aí você pode pensar de um jeito, como que grupos se comportam, como sociedades se comportam e como que isso leva à tomada de decisões mais macro, Sim. digamos, para a sociedade. E hoje, já pensando no público aqui, que deve estar pensando, bom, e o que eu tenho a ver com isso? E por que eu vou fazer esse curso? Eu acho que tem uma coisa de acesso a dados, Casé, e uma abundância de análises de dados, de acumulação de espaços, de repositórios de informação da sociedade, que o economista de hoje tem acesso e que Sim. eu tinha que estudar história, né? Eu tinha que entender Uhum. ciclos de 100 anos para entender como recortar aqueles ciclos de 100 anos para o dia de hoje. Hoje os dados estão aí. Então, eu acho que no mundo da economia se criou assim um espaço de novas profissões, de novas habilidades, de humanidades misturadas com tecnologia, que é fascinante. Talvez seja uma das áreas profissionais que mais vão ser transformadas ou evoluídas por toda essa revolução digital Uhum. que a gente está vivendo.